Bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença de Deus. Estamos reunidos aqui para recebermos a palavra do Senhor e hoje eu quero convidar você para fazer como diz aquela antiga canção que você certamente que teve a oportunidade de acompanhar uns tempos muito bons em que se tinha músicas muito bacanas. Uma delas dizia assim, ó, vem com Josué lutar em Jericó. Quero convidar você para celebrar a vitória, quero convidar você para a gente juntos celebrar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, as promessas de Deus para a nossa vida. E a meditação de hoje está aqui em Josué, no capítulo 6, quando eles estão rodeando Jericó com o propósito de invadir a cidade, derrubar os seus muros e avançar dentro do propósito de Deus para eles. A cidade de Jericó era um empecilho, a cidade de Jericó estava diante deles e eles precisavam avançar. Havia uma promessa em que eles haveriam de tomar a terra, que eles haveriam de assumir a terra prometida como herança que o Senhor havia liberado sobre eles. Mas é importante, e aqui já fica um princípio para nós: Deus libera promessas maravilhosas sobre a nossa vida, mas nós precisamos compreender que muitas dessas promessas precisamos enfrentar as batalhas. O inimigo tem se levantado com o propósito de impedir a gente de avançar dentro daquilo que o reino de Deus já alcançou, dentro das promessas que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Então, uma das coisas que eu e você, como cristãos, precisamos ter é postura, a postura de avançar dentro das promessas, dentro do propósito e dentro da vontade de Deus. O que nós aprendemos com essa experiência narrada aqui no livro de Josué, no capítulo 6? A parte mais interessante do capítulo 6 e que a gente gosta muito, está aqui no versículo 20, que diz assim, olha, gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Imagine que coisa maravilhosa, as trombetas tocando, o povo liberando um brado de vitória diante das muralhas de Jericó, e de repente eles veem aquelas muralhas ruindo, as muralhas caem, eles entram, avançam para dentro da cidade, tomam aquela cidade e fazem ali uma grande celebração da vitória que o Senhor havia entregue para eles. Mas vamos dizer assim, isso é maravilhoso, é a cereja do bolo. Isso é maravilhoso porque nos faz pensar como é bom servir a Deus e experimentar as vitórias que o Senhor tem preparado para nós. Ontem eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luiz Hermínio e ele estava dizendo o seguinte, ele falou assim, olha, eu sou pentecostal, eu gosto de barulho, mas nós precisamos aprender e entender o tempo, porque existe o tempo de fazer barulho, mas existe o tempo do silêncio. Com isso, eu quero dizer a você e chamar a sua atenção para um detalhe muito interessante aqui. Aquilo que Deus faz normalmente passa por um propósito e um processo. O propósito diz respeito à conquista. O processo diz respeito à forma em que Deus vai trabalhar para que as coisas aconteçam e possamos experimentar aquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer da orientação que Deus dá a Josué logo no começo do capítulo 6, quando chega aqui, por exemplo, no versículo 3 e versículo 4, olha o que diz. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Olha que interessante. Havia toda uma estratégia, haviam elementos que Deus tinha separado para que se cumprisse essa estratégia e então eles pudessem experimentar o cumprimento do propósito, da vontade
das promessas do Senhor. E realmente, uma das coisas que nós precisamos compreender está aqui nestes 2 versículos que nós acabamos de ler. Deus havia dado a eles uma estratégia. Olha, por 6 dias vocês rodearão a cidade. E no 7º, vocês rodearão a cidade 7 vezes. E depois disso, os sacerdotes, com 7 sacerdotes, com 7 chifres, 7 trombetas de chifres de carneiro à frente da arca, eles vão tocar. E então o milagre vai acontecer. Eles vão tocar e as grandes muralhas de Jericó vão ruir. Então nós precisamos compreender aqui alguns princípios muito importantes. O primeiro deles é de ouvir o Senhor. Eles tiveram que ouvir a Deus para ter de Deus a estratégia. Segundo, eles precisaram obedecer. Quando Deus liberou a palavra sobre eles e disse para eles como seria, o grande desafio era cumprir exatamente como Deus havia orientado a eles. Então, a obediência é se submeter ao processo de Deus para que no final alcancemos a vitória que Ele preparou para nós. Estes são princípios maravilhosos, extremamente importantes, que certamente nos conduzirão à conquista das promessas do Senhor que Ele tem liberado sobre a nossa vida e nos capacitarão a vivenciarmos o melhor de Deus, em nome e para a glória do nosso Salvador Jesus. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Toda conquista passa por um processo. E todo processo sobre o qual Deus nos conduz a uma vitória, nos leva à celebração de uma vitória. Guarde essa palavra no seu coração e entenda que Deus tem o melhor para a sua vida, porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, nessa manhã nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela Tua palavra e pelos princípios maravilhosos que a Tua palavra nos traz. Ministra o coração, ó Deus, de cada um dos meus irmãos, aonde chegar esta palavra, que o Senhor, ó Deus, esteja, em nome de Jesus, nos tomando pela mão e nos guiando, Senhor, dentro do propósito e do processo aonde o Senhor tem nos dirigido. Abençoa a vida de cada um, Pai, visita cada lar, para que possamos celebrar as vitórias do Senhor em cada área da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que está travado, destrave, que aquilo que está, ó Deus, enrolado, desenrole, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, libere sobre a vida, Pai, de cada pessoa agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre a nossa vida, que o Senhor esteja liberando agora, em nome de Jesus, Pai. Uma palavra, Senhor Deus, que libere vidas e libere bênçãos, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome. Que haja graça, salvação, libertação, cura, Pai, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, fica com Deus. Eu sou o pastor Alexandre e nós estamos juntos nessa caminhada com Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.